Sabe aquele episódio em todo desenho infantil que você se pergunta como que essa ideia foi aprovada? Então, é de um episódio assim de Bob Esponja que eu quero falar hoje. Porque sem brincadeira, nesse episódio, o Bob Esponja e o Sr. Siriguejo, eles literalmente enterram um corpo. Oi, eu sou o Rentune e eu vou explicar tudo, vamos lá. Esse episódio em questão é o da quarta temporada, o episódio 3, e se chama O Hambúrguer Perigoso. Eu ia até falar que tudo começa normal, mas não começa nada normal, porque a primeira cena de Bob Esponja clássica, que é aquela ilhazinha no meio do oceano inteiro, todo o clima tá completamente escuro, trovoando, e o narrador fala o seguinte: uma noite escura de tempestade. Noites assim me lembram da época em que o Siriguejo e o Bob Esponja pensaram que mataram um inspetor de saúde. E assim, além de falando como vai acontecendo o episódio, eu quero também, no final, falar de uma história curiosa de como foi assistir isso pela primeira vez no contexto que eu tava, que é engraçado. Depois eu conto isso. Começando o EP de verdade, um inspetor de saúde chega no Siri Cascudo, e de uma maneira completamente sobrenatural, o Sr. Siriguejo, que tava tomando um banho de dinheiro, ele sente o cheiro do inspetor se aproximando da entrada. Ele se desespera e vai comentar para o Bob Esponja que qualquer defeito, qualquer problema que ele encontrasse no restaurante do Siri Cascudo, o restaurante seria fechado. Sabendo disso, Bob Esponja vai lá atender o cara e pergunta o que ele vai querer para hoje. O inspetor pede cada um dos pratos do menu, e como foi pedido, é exatamente isso que o Bob e o Siriguejo entregam pra ele, completamente de graça. Eles tentam agradar muito o cara, enfiando comida e mais comida na boca dele, mas o inspetor fala pra deixar ele em paz. Assim que ele termina todos os pratos e claramente extremamente satisfeito com o que ele comeu, o Bob Esponja pergunta qual foi a decisão final da inspeção. E o homem diz que só precisava de um hambúrguer de Siri simples pra finalizar o trabalho dele e ter a decisão dele. E mais uma vez, é exatamente isso que o Bob e o Siriguejo iam fazer, até que algo é mostrado na TV quando eles estavam prestes a fazer o lanche. Cuidado com o homem que está se passando por inspetor de saúde para conseguir comida de graça. Por enquanto, isso é tudo. Tinha alguém na fenda do biquíni fingindo ser um inspetor de saúde. E levando em conta que o cara ali que tava no restaurante tava pedindo mais e mais comida e comendo tudo de graça, que tipo de inspeção é essa que ele simplesmente tá pedindo comida e provando as refeições, mas não indo lá atrás no estabelecimento para realmente checar a situação do restaurante, o quão sujo tá e etc. O Siriguejo fica extremamente estressado com o pensamento de tá dando comida de graça pra alguém fingindo ser um inspetor. E é assim que os dois têm a ideia mais incrível de todas. Eles começam a preparar o hambúrguer simples que o inspetor tinha pedido com os piores ingredientes possíveis que eles conseguiam encontrar. O pior molho de pimenta, a pior mostarda ácida, chegaram a jogar um hambúrguer no vaso, colocar meia suja. Mano, fizeram de tudo. A situação do lanche ficou desse jeito no final. Uma obra com suprassumo do nojo e em que qualquer pessoa que encostasse nisso pegaria uma infecção alimentar no mesmo instante. E eles vão lá e entregam esse lanche pro inspetor de saúde e ficam de canto assistindo toda a situação. O Bob Esponja e o Siriguejo nisso, eles escutam o cara se engasgando com a comida. E enquanto o cara nesse episódio se asfixia, tá se debatendo sem ar com algo engasgado na garganta dele, os dois continuam rindo muito e muito. Até que finalmente o inspetor escorrega no próprio molho do hambúrguer que ele tinha derrubado no chão por estar se engasgando, cai e bate a cabeça na mesa. Essa imagem aparece na tela. E é nesse exato momento que, enquanto Bob Esponja e o Siriguejo continuam rindo de longe, outra coisa aparece na TV. O inspetor falso foi preso. Aqui está a foto dele. Se o inspetor de saúde estiver no seu restaurante e não for este cara, ele é verdadeiro. O inspetor que eles deixaram morrer asfixiado no restaurante deles era real. Eles entram em completo desespero, que eles mataram alguém, que eles iam ser presos. E eles têm outra ideia brilhante. Temos que dar um jeito no corpo antes que alguém feche. Temos que levar ele daqui e enterrar. É exatamente isso que os caras fazem. O episódio, a partir daqui, adota essa paleta mais escura, o céu escuro, assim como o narrador estava falando lá no início. Eles cavam um buraco no topo da colina e enterram a vítima. E nesse segundo, com muita sorte deles, um carro da polícia aparece e dão
a voz de prisão pra eles. Mas na verdade era uma brincadeira. Eles não tinham visto o que estava acontecendo, qual era o motivo dos dois estar ali com uma pá. Os policiais só queriam levar de volta o Bob Esponja e o Siriguejo para que eles pudessem abrir o restaurante e comer um hambúrguer de siri. O Siriguejo e o Bob, muito nervosos ali, aceitam a proposta de serem levados de volta, ficam meio aliviados que os policiais não viram o enterro. Uma tempestade começa aí e o clima vai ficando cada vez mais tenso entre os personagens. E por causa da chuva, o corpo que estava enterrado na areia, a areia começa a se desfazer e vai deslizando colina abaixo. E é quando o Bob Esponja estava guardando a pá no porta-malas da polícia que ele sente algo no pé dele. O corpo que estava escorregando até eles. Mas a polícia ainda assim não tinha visto isso. O Siriguejo percebeu essa situação, ele vai distrair a polícia e o Bob coloca o corpo dentro do porta-malas da polícia, o que é mais uma ideia genial. Durante a carona, o Siriguejo tenta falar por sinais ali, meio com palavras com 2 significados, o qual era o plano que seria a partir dali, como que eles iam tirar o corpo do porta-malas sem ninguém perceber e onde ia parar esse corpo. O Bob Esponja entende. O plano era que quando eles chegassem no Siri Cascudo, o Bob Esponja pegasse o corpo e levasse pelas portas do fundo até o freezer do restaurante. E enquanto o Bob Esponja também vai falando, cada vez mais nervoso, ele quase deixa vazar pra polícia o que eles realmente estavam falando ali, que era sobre um corpo. Quando eles chegam no restaurante, é o que o Bob Esponja tenta fazer, até que surge um outro problema. A porta dos fundos do restaurante está trancada. E ele não tem a chave. Ao invés do Bob Esponja ir lá dentro do restaurante e simplesmente pedir a chave, ele leva o corpo junto no chapéu dele e vai por dentro do restaurante tentar levar o corpo, passando por todo o salão, pela polícia, tudo, pra chegar até o freezer. Os policiais começam a desconfiar e o corpo até chega a cair no chão. Mas o Siriguejo distrai eles mais uma vez e os policiais recebem uma ligação de emergência de alguém pedindo reforços em uma rua específica da Fenda do Biquíni. Com os policiais prestes a partirem, a policial pede um refri e o Siriguejo prontamente dá um pra ela. Só que ela acha ruim o refri não ter gelo. E o Siriguejo, nesse momento, começa a tremer muito, porque onde tem gelo é no freezer, e no freezer é onde Bob Esponja foi esconder o corpo. A policial começa a ir a ela mesma até o freezer, e diante de toda a tensão dessa situação, o Bob Esponja e o Siriguejo não aguentam a pressão e revelam toda a verdade. Eles tinham matado alguém e colocado dentro do freezer. A polícia, escutando a situação, simplesmente não acredita, acha que é brincadeira, abre o freezer e não tinha nada. Parecia realmente uma brincadeira de mau gosto da parte dos dois. E a policial até faz uma outra brincadeira em cima também. Escuta só, será que ele virou zumbi e fugiu, E o tal do zumbi surge e a polícia dá 2 cacetadas na cabeça dele, fazendo o inspetor sofrer mais um pouco porque o dia inteiro já não foi o suficiente. E mesmo depois de tudo isso, o inspetor agora vivo, né? Ele mostra que o Siri Cascudo passou no teste de inspeção. E o episódio acaba aqui do nada. E assim, eu gosto muito da troca de paleta de cores, ficando um pouco mais sombrio que o normal. As várias referências a filme de terror, na parte do zumbi surgindo, na parte das sombras, como eles lidam com as sombras ali antes de abrir o freezer. Eu acho tudo isso muito legal, muito diferente para um episódio de Bob Esponja. E eu queria falar que algumas coisas eu alterei, mas eu vou contar aqui para vocês agora o porquê disso. Assim como eu falei que no início do vídeo, é obrigatório para mim falar a maneira que eu assisti esse episódio pela primeira vez. Eu tava na Gamescom e ia ter um after, né? Pra quem não sabe, é simplesmente um rolê depois do rolê principal. E esse after seria no Terapia Party, organizado ali pelo Paulo Machias, que é um colega meu, muitos de vocês talvez conheçam. E aí depois dessa festa do Terapia Party, que acabou lá para 5 da manhã, eu decidi ir para outro rolê logo depois disso, que era na casa de um amigo de um amigo. Eu fui para esse rolê na casa desse moleque e eu dormi. Eu não tanquei, dormi, simplesmente dormi. Eu acordei depois de um tempinho, umas 1 horinha ali que seja, e os moleques na casa estavam passando 2 episódios de Padrinhos Mágicos. E depois eles colocaram um episódio de Bob Esponja, que é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, foi justamente esse episódio do hambúrguer perigoso. E rapaziada, nesse momento
sonolento. Depois de acordar, tava meio sonolento, tava cansado e já tava, mano, o que eu tô fazendo aqui? Aí nessa eu pedi meu Uber pra ir embora, tava me preparando enquanto o episódio tava passando, bebendo água, conversando. E eu juro pra vocês que o episódio que eu tava assistindo na minha frente, na minha cabeça, tava muito diferente. O contexto, na verdade, sem o contexto das cenas que eu tava vendo. Porque o que eu vi, rapaziada, era o Bob Esponja e o Sr. Siriguejo envenenando alguém com o hambúrguer. Eu não vi o cara morrendo asfixiado. Pra mim, ele simplesmente foi envenenado e depois eles estavam enterrando o corpo num episódio completamente sombrio. O quê? O bagulho tava sinistro. Aí beleza, acho que até antes do fim do episódio, o Uber chegou, fui pro Airbnb, acabou a Gamescom, etc. Se passaram dias, aí eu tava aqui no meu quarto de boas quando eu lembrei disso. Lembrei desse episódio, falei, mano, não é possível que esse episódio exista, que eu vi o que eu vi. Me perguntei se o episódio era real e era, mas não do jeito que tava na minha cabeça. O Bob Esponja e o Siriguejo, eles não envenenam o inspetor. Na verdade, ele nem se engasga com hambúrguer, que nem eu contei no vídeo. O inspetor se engasga com uma mosca que foi na garganta dele. Aí o inspetor tropeça, cai e desmaia. E a mosca sai da garganta dele nesse momento, parando de se asfixiar ali. Enquanto o Bob e o Siriguejo vão tentando enterrar o cara, ele vai acordando em diversos momentos diferentes e várias coisas, várias batidas na cabeça vão fazendo ele desmaiar de novo. E nada disso eu tinha visto quando eu vi esse episódio pela primeira vez lá no rolê. Aí quando eu vim ver assistir aqui em casa, agora num contexto normal e prestando atenção, era realmente um episódio meio Bob Esponja, infantil, tentando passar pra vocês a experiência de eu ter assistido esse episódio do jeito que eu assisti pela primeira vez, ou pelo menos tentar passar a experiência do jeito que eu assisti, mesmo mudando algum detalhe ou outro. Mas é isso, espero que tenham gostado, me sigam lá no Insta pra interagir mais, até a próxima e tchau!